Você já parou para pensar o quanto o agronegócio é importante para o Brasil? E se ele é tão importante assim, por que é que ele é tão mal interpretado e tão mal falado nas mídias sociais e na mídia no geral? E antes de eu entrar especificamente no tema do agronegócio, eu queria esclarecer do porquê de eu estar falando do agronegócio aqui nas minhas redes sociais. Primeiramente, porque eu convivo com basicamente dois tipos de pessoas. Eu convivo com as pessoas que não vivem do agronegócio e eu convivo com as pessoas que vivem do agronegócio e do comércio no geral. E por eu transitar nesse mundo entre um grupo de pessoas que vivem do agronegócio e um outro grupo que não vive do agronegócio, eu consigo entender as duas visões. E na minha opinião, eu acho que o agronegócio no Brasil está sendo muito prejudicado e muito mal visto por uma falta de informação, porque a maior parte das pessoas que não conhecem o agronegócio, não sabem como isso funciona, acha que todo produtor rural, toda pessoa que vive do agronegócio é um bandido que vai desmatar o ambiente, que está ali para destruir a natureza em prol de ganhar dinheiro e se enriquecer às custas da mãe natureza, digamos assim, né? E eu acho que não é por aí, essa opinião está completamente equivocada e eu vou te mostrar por que isso está equivocado. Bem, antes de eu explicar por que o agronegócio é tão mal interpretado no Brasil, eu vou trazer alguns dados para vocês aqui. É importante a gente dizer que o agronegócio é um dos maiores motores da economia do Brasil. Hoje, em 2021, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem o agronegócio como a maior locomotiva de crescimento econômico e o que vai sustentar o nosso crescimento econômico e o que vai dar visibilidade para nós futuramente, para que a gente possa conseguir uma melhor saída para a economia brasileira. Então, hoje, nesse momento, o agronegócio é a grande locomotiva do impulsionamento da economia brasileira. É importante que você saiba disso. E esse setor vem ganhando os holofotes nos últimos anos pela capacidade de expansão da produção aliada à geração de empregos. Porque o agronegócio não é só o fazendeiro que está lá dentro da fazenda, de dentro da porteira para dentro, produzindo ali, criando seu porquinho, criando sua vaquinha. Isso é uma parte do agronegócio, é o que a gente chama de agronegócio primário. Dentro do setor a gente tem o agronegócio, né? A gente tem divididos em setores primário, secundário e terciário, que é basicamente o seguinte: o primário é o que se produz da fazenda para dentro, o secundário é o que a gente chama de insumos e produção, né? E o terciário, que é basicamente transporte, armazenamento, vendas, essas coisas assim. Bem basicamente para vocês poderem entender, tá? Portanto, basicamente, o agronegócio é toda a produção, armazenamento, distribuição e consumo de todos os produtos essenciais à vida humana, como, por exemplo, alimentação, biocombustíveis, a indústria têxtil também faz parte do agronegócio e assim por diante. De acordo com a PNAD, 1 a cada 3 brasileiros trabalham diretamente no setor do agronegócio no Brasil, ou seja, a gente tem praticamente 1/3 da população que vive do agronegócio. 43% de todas as exportações do Brasil foram de produtos agrícolas, de produtos que vieram do agronegócio. Em 2020, o PIB do agronegócio teve um aumento de 9% em relação ao último ano de 2019. E foi esse aumento no PIB que fez com que a nossa economia literalmente não quebrasse. E aí eu vou escutar muita gente falando assim, mas com razão, porque desmataram a Amazônia, queimaram o Pantanal, não sei o quê, por isso que o agronegócio expandiu. Não, tá errado. É justamente essa visão errada do agronegócio que tem feito as pessoas se distanciarem, as pessoas que não vivem do agronegócio, tem feito as pessoas se distanciarem dessa ideia de que o agronegócio é bom para o Brasil. As pessoas que não conhecem esse setor tem a impressão de que todos os produtores rurais, todo mundo que trabalha no agronegócio só quer desmatar, só quer destruir o meio ambiente e não quer preservar aquilo ali. Mas isso está errado. A maior parte dos produtores rurais, de quem trabalha no agronegócio, eu posso dizer que 99% dessas pessoas são pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente, porque essas pessoas já perceberam que se ela preservar o meio ambiente, se ela tomar conta daquilo ali, ela vai ter a produção aumentada durante anos e anos de sustentabilidade dessa produção agrícola. É um erro de interpretação achar que todos os produtores rurais, que todos que trabalham no agronegócio são a favor da queima da Amazônia, que são a favor das queimadas. Isso é um erro básico de conceito, porque essas pessoas que trabalham dentro da lei, preservando os seus ambientes, fazendo com que a produção seja uma produção sustentável, elas se preocupam com essa queima. E isso prejudica
o nosso agronegócio no exterior, faz com que as exportações diminuam, que o preço dos nossos produtos diminuam perante o mercado internacional. Então é um erro de interpretação achar que todo mundo que trabalha no agronegócio é a favor do desmatamento e é a favor da destruição ambiental. Isso é um erro básico. E aqui eu quero dizer duas coisas importantes. Primeiro, para você que vive do agronegócio, você tem a obrigação de se posicionar contra esses desmates ilegais, contra a queima da Amazônia, contra as queimadas indeterminadas, né? E para você que é contra o agronegócio, você tem a obrigação de conhecer o agronegócio e entender que essas pessoas, que a maior parte dessas pessoas, são pessoas de bens e que realmente querem um meio ambiente sustentável. E que não é possível que você tome uma opinião e criminalize o agronegócio com base em bandidos criminosos que querem grilar a terra e que querem queimar a Amazônia. Isso está completamente errado. Esse setor não é isso. Eu gosto muito de ler os livros do professor Leandro Carnal. E um dos livros dele, ele coloca que é impossível o debate com quem é dogmático. Não há debate com quem acha que o agronegócio está destruindo o Brasil. Da mesma forma que não há diálogo com as pessoas que acham que os defensores do meio ambiente são todos vagabundos que querem destruir o agronegócio. Eu não consigo entender e a minha cabeça não funciona nessa dualidade entre se você é a favor de uma coisa, você tem que ser contra a outra. Na minha mente isso não funciona. E isso eu gostaria de passar para vocês, porque isso realmente está errado. Não existe diálogo com quem é dogmático. É impossível você conversar com alguém que tem uma opinião formada e que não abre para discussão, não abre para ouvir as opiniões alheias. Então por isso que eu acho que a gente tem que entender melhor o agronegócio. Eu acredito que o agronegócio é importantíssimo para o Brasil, não é só o que eu acredito, isso é um fato, você pode até não concordar, mas isso é um fato. O agronegócio foi importantíssimo para a retomada econômica do Brasil, está sendo uma das locomotivas que está puxando a economia brasileira e que vai nos tirar desse buraco econômico que a gente está. Então, resumindo a minha opinião de hoje se você é contra o agronegócio, procure entender melhor o setor. Vai em uma fazenda, que você vai ver que lá existem as áreas de preservação. Conheça o bem-estar animal. Hoje em dia todas as fazendas, todos os produtores trabalham com bem-estar animal. Quanto melhor o animal for tratado, melhor produtividade ele vai ter. Então eu te convido, você que é contra o agronegócio, a conhecer o agronegócio e ter uma visão diferente. E você que é produtor rural, que é uma pessoa que vive do agronegócio, também procure entender as reações dos ambientalistas de quando eles pedem mais proteção ao meio ambiente, porque uma coisa não está brigando com a outra. Da mesma forma com que o ambientalista quer um ambiente sustentável, o produtor rural, a pessoa que vive do agronegócio vai precisar desse ambiente sustentável porque ele vai ter que produzir durante longos anos. Então a minha dica de hoje é para que você saia dessa dualidade. Nem tudo está errado no ambientalismo e nem tudo está errado no agronegócio. Eu espero que você entenda e saia desse dualismo de um contra o outro e principalmente desse mundo que a gente está vivendo de todos contra todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comente o que você acha dessa minha opinião de que a gente tem que achar um meio termo ali, de que nada pode ser a dualidade entre certo e errado. Ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado. Comente aqui que eu quero saber a sua opinião.